Bom, 13 horas e 45 minutos, o jornalista Gustavo Gaia, que é deputado federal eleito pelo estado de Goiás, com uma votação espetacular, ele que disse em um dos vídeos que gravou que foi quem menos gastou, né? Dando uma demonstração aí da força das redes sociais, já que ele é uma pessoa que atua nas redes sociais, mostrou nesse vídeo que você vai conferir agora que o problema da censura aqui no Brasil extrapolou as nossas fronteiras, mesmo com o silêncio cúmplice da velha mídia, e que até o próprio Elon Musk, o novo dono do Twitter, já está sabendo, e disse, inclusive, em resposta a um jornalista brasileiro que atua nos Estados Unidos, que vai procurar saber o que está acontecendo. Por que o Twitter brasileiro está censurando a população? Confira aí, porque vale a pena acompanhar com os ouvidos bem abertos e com os olhos também atentos para aqueles que vão acompanhar através da live no Facebook e no YouTube esse vídeo que você confere agora. Sem sombra de dúvida alguma, o Brasil vive hoje o seu momento mais terrível no que diz respeito à censura. Desde a colonização dessa maravilhosa nação, não se via censura no nível que nós estamos vendo hoje. Mesmo no regime militar, onde a censura acontecia esporadicamente, ela acontecia quando se fazia uma afirmação, quando se dava alguma opinião. Hoje, pessoas estão sendo censuradas por fazer perguntas. É a primeira vez na história que pessoas estão sendo censuradas, caindo em inquéritos, tendo visita da Polícia Federal, às vezes, porque elas estão fazendo perguntas, porque elas estão pedindo informação. Em um país que se diz democrático, pedir informação e transparência de instituições públicas virou crime. E o epicentro da censura parece que está acontecendo no Twitter. Ali é o ground zero, né? O ponto zero de todo o debate político. Parece que tudo que acontece no debate político brasileiro, ele tem um ponto inicial, né? O epicentro dele no Twitter. Então é ali que está acontecendo a maior parte das censuras que nós estamos vendo hoje. E dito isso, olha o que está acontecendo, e lembrando, o dono do Twitter mudou recentemente, agora é o Elon Musk, e parece que o Elon Musk agora está sabendo do que está acontecendo no Brasil. A Fernanda Salles, uma jornalista, disse, Alan dos Santos, Daniel Silveira, e ela listou o nome de todas as pessoas que estão sendo censuradas aqui no Brasil. O Josiano Padovani foi e colocou um comentário, como vocês podem ver aqui, ó. Oi, Elon Musk, sua empresa está impondo uma censura ideológica draconiana no Brasil, no povo do Brasil e no direito de liberdade de expressão. Nós estamos em um momento crítico da nossa história. Que merda é essa que está acontecendo? Nós pensamos que você comprando o Twitter era exatamente a razão para acabar com isso. Se erga e lute contra a censura agora. E aí, meus amigos, o que aconteceu é espantoso. O Elon Musk respondeu e perguntou: que censura você está se referindo? A que censura você está se referindo? Paulo Figueiredo foi e colocou. Claro, o Brasil precisa responder às decisões da corte, dos tribunais, mas a empresa foi acima disso, espontaneamente impondo sua própria censura, até mais rígidas do que a dos Estados Unidos, né? Seus moderadores estão atualmente sendo mais ditatoriais que as nossas próprias cortes. E o Elon Musk respondeu, eu vou dar uma olhada nisso. E aí, meus amigos, que ele respondeu, já tem 26 mil curtidas a resposta dele. E o povo aproveitou e começou a colocar tudo que está acontecendo no Brasil. As manifestações, o agro indo para as ruas, as imagens das pessoas que já foram censuradas, mais imagens, as contas que foram detidas. O Marco Sintra, por exemplo, Fábio Talhar. Marco Sintra fez uma pergunta, o deputado mais votado da história. Aí tá todo mundo. O Leandro Ruschel escreveu. Apenas dê uma olhada em quantas pessoas foram alvos de censura judicial no Twitter nas últimas 72 horas. A lista inclui o congressista, né, o parlamentar mais votado, com a mulher mais votada também. Aí o Thiago Gardman. Do we have officially how many censored? A gente tem oficialmente quantos foram censurados até agora? Nós vamos espalhar essa notícia pela Europa. Vamos espalhar pela Europa o que nós estamos passando. O Maurício Costa também colocou uma matéria dele.
E as pessoas estão descendo o cacete aqui, falando o que está acontecendo, jogando imagens das manifestações no Brasil, mostrando as imagens de quem já foi, o índio também que está nas manifestações. Sim, o trem virou loucura. Esse aqui saiu do controle agora, galera. O Elon Musk agora está sabendo do estado draconiano ditatorial de censura imposto por uma pessoa, que inclusive o próprio New York Times diz que foi longe demais, o Wall Street Journal também já fez uma menção. O Brasil perdeu sua liberdade de expressão na mão de uma pessoa. Uma pessoa destruiu a liberdade de expressão do nosso país, o que é o pilar fundamental da democracia. Que fique bem claro, vou repetir de novo. Uma pessoa que faz isso com o apoio de uma imprensa nazista, melhor forma de descrever, uma imprensa que quer destruir quem pensa de forma independente. Não precisa nem falar o nome, você sabe quem é essa uma pessoa. Mas é isso aí, bom que o Elon Musk agora, pelo menos ele, né, se der alguma esperança, pelo menos ele está sabendo o que está acontecendo no Brasil. E é um absurdo. O que está acontecendo no Brasil é um absurdo. Faltam palavras para descrever, gente. É escabroso, é tenebroso, é uma aberração o que está acontecendo no Brasil. Mas, fique calmo, é tudo para salvar a democracia. Muito bem, tá aí então o Gustavo Gaia fazendo esse comentário na sua rede social e colocando várias informações, vídeos das manifestações, dos protestos, o papo entre o novo proprietário do Twitter, Elon Musk, e diversos brasileiros, inclusive esse jornalista lá nos Estados Unidos que faz questionamento, e a promessa dele de averiguar o que está acontecendo, o porquê da própria plataforma está censurando mais até do que o judiciário. O que é importante deixar uma coisa clara: aquilo que é decisão, determinação judicial tem que ser cumprido, né? As plataformas precisam remover, o que também não deixa de ser censura, promovida pelo próprio Estado, através do Poder Judiciário. Mas aí, o caso que foi denunciado aí é que a plataforma, o Twitter, está pesando ainda mais a mão, e aí ela está tomando as suas próprias providências no sentido de remover determinados conteúdos. E é quanto a isso que as pessoas estão, né, pedindo a ajuda do Elon Musk, repito, o novo proprietário do Twitter, alguém que se declara a favor da total liberdade de expressão. Mas realmente a situação em que nós chegamos no Brasil em relação à censura é algo assustador, inimaginável. Eu, particularmente, com os meus 54 anos, mais de 30 na comunicação, nunca pensei que nós pudéssemos chegar na situação em que nós estamos hoje. Vendo pessoas tendo o seu direito de expressão cerceado, indivíduos presos por dar opinião, ter que receber na sua porta a Polícia Federal porque fizeram certos questionamentos ou deixaram algumas perguntas, como por exemplo em relação às urnas e à própria eleição deste ano, que foi o caso do Marco Sintra, que foi candidato a vice na chapa da Soraya Tronic, do União Brasil, e etc. Tantos indivíduos, inclusive parlamentares, que têm o direito de parlamentar, que são protegidos pelo artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar, que diz que o parlamentar ele é inviolável por quaisquer opiniões, palavras e votos, quaisquer. Então, realmente, nós não vivemos mais uma democracia. E isto precisa ser denunciado. A censura não pode prevalecer numa democracia e aqui no nosso país. E é como o Gustavo Gaia tão bem colocou. E isso vem acontecendo a partir de um homem, um único indivíduo. Um único indivíduo está censurando. Este indivíduo já virou matéria no The New York Times e até no Wall Street Journal. Ambos dos Estados Unidos, que são
jornais de viés ideológico de esquerda, para que você tenha uma ideia. Então eu considero figuras como a desse homem, a gente não vai pronunciar o nome, que hoje se arvora no direito de dizer quem fala e quem não fala, né? Quem merece viver ou quem tem que morrer, que ele nada mais é do que um covarde. Todo tirano, no fundo, é um covarde. Covarde porque sabe que não vai conseguir rebater os seus críticos com argumento. E então eles preferem adotar medidas assim, cortando a voz, o direito de expressão das pessoas, prendendo. Não há nada mais covarde, mais cruel, mais tirano, mais antidemocrático do que isso.